Olá, eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do Grupo Editorial Scortese. A Scortese edita, imprime e comercializa livros desde 1982. E hoje eu vou conversar com Adriano Coelho. O Adriano escreveu o livro Musas, o momento das mulheres através do cinema. O livro está disponível no site das livrarias Scortese, Amazon, Magalu e na estante virtual. Oi, Adriano, tudo bem com você? Tudo, tudo Prazer ter bem. você aqui para Prazer pra conversar com a mim. gente hoje, contar um pouquinho sobre o seu livro. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você. Bem, meu nome é Adriano Coelho, eu nasci em janeiro de 71. Eu escrevi meu primeiro livro apenas em 2012, que era sobre futebol, que é um assunto que eu gosto muito. Eu sou formado em comunicação social, trabalhei 10 anos direto e no mundo da música, do rock, vai, mais levado ao rock, na famosa revista Rock Brigade. Entre outras publicações, cheguei a trabalhar em rádio, cheguei a trabalhar no streaming, e depois eu peguei, saí, comecei a trabalhar com outras coisas, mas indiretamente continuei fazendo assessoria, trabalhando em produção de shows de rock e colaborando com sites. Mas, né, eu também tenho um livro ligado a esse universo do rock and roll, dos festivais de rock do Brasil, mas eu queria um pouco sair fora dessa minha imagem muito ligada tanto ao futebol como ao rock, né? E aí, uma vez, fazendo um curso de web designer, eu desenvolvi uma página sobre essas atrizes de Hollywood da década de 40, 50 e 60. E quando eu tirei a página do ar, eu falei, vou transformar em livro. E não era nem metade do que está no livro, né? As histórias. E eu peguei, fui fazendo, passei de 60 atrizes, né? E fiz a publicação. Aí Meio que sem problema. você chegou aqui no Musas, então. Isso. Tá, fala um pouquinho para a gente, então, do livro. Olha, o livro conta a história de 62 atrizes, né, daquela época de ouro do cinema, entre o final dos anos 30 até o início dos anos 60, uma época que se explorava muito a imagem da mulher, mas que elas, de forma indireta, sem muito protesto, sem brigar muito, sem lutar muito pelo espaço delas, se tornaram poderosas, vai. Ficaram para a história sem fazer força. Claro que tem o talento, mas a beleza foi indiscutível. Só que eu senti também que a vaidade delas era mais forte que a beleza. Era uma época que se dava muito importância a se arrumar muito bem, a chamar atenção, a ter maquiagem carregada, a usar adornos, né? Coisas que até hoje se usam, mas naquela época se explorou bem, né? E passava aquela imagem da mulher poderosa, independente. E por acaso foi uma leva também de mulheres bonitas que surgiu nessa época, né? É claro que existe muita diferença de idade entre elas. Por exemplo, a Theda Bara nasceu no final do século XIX, enquanto isso a Jaqueline Bisset nasceu nos anos 40. Então tem mulher que tem idade para ser avó uma da outra, né? Não é bem assim, todas elas têm a mesma idade. Agora, claro que os principais ícones, que nem a Marilyn Monroe, a Brigitte Bardot, a Audrey Hepburn, a Sophia Loren, são quase tudo da mesma época, nascidas no começo dos anos 30 ao final dos anos 20. Tá? Vamos dizer que os anos 50, assim, 60, que foi o grande momento, mas já vinha antes. Já tem as primórdios, que nem a Greta Garbo, a Marlene Dietrich, a própria Rita Hayworth, que já veio um pouco antes. Então foi um momento que se viu, né, que a mulher, se ela souber usar aquele lado vaidoso dela, ela conseguia chegar muito longe. Claro que tem que ter o talento também, né? Porque muitas também fizeram isso e não conseguiram, tinha o talento delas. E aí o livro fala do momento, dos dramas. É claro que nem todas são diferentes uma das outras. Teve quem casou e teve filho, tem aquela que não resolveu não casar, aquela que teve uma vida normal, aquela que parou cedo, aquela que faz cinema ainda, aquela que teve problema de depressão, acabou falecendo cedo,
quem se envolveu com álcool. Mostra o dia a dia delas, né? Mostrando que nem todas são diferentes, que nem todas pensam igual, né? Fala do filmes de sucesso, os atores da qual tiveram relacionamentos, e conta um pouco da indústria de Hollywood dessa época, dos anos 50, 60, que é considerada a época de ouro, né? E também fala uma coisa interessante, a mudança do cinema mudo para o cinema com voz, que isso deu um baque na... Quem tinha voz ruim perdeu espaço. E também do filme preto e branco para o colorido, onde algumas pessoas sumiram também, né? Que parece que não ficava tão bem no colorido. É para quem gosta de cinema, né? Praticamente. E muito ligada essa questão da imagem, não é? Da mudança do preto e branco para o colorido, a imagem entra muito aí, então, né? Sim, Diz muito, e a questão da voz também, não é? sim. Aí se explorou muito a beleza das mulheres e dos homens. Muito galã e mulher bonita foi colocada. Mas é aquilo, quem não tinha talento ou quem não procurou crescer acabou sumindo. Não era só beleza, é uma porta de entrada, mas não uma de saída, né? Então, mais ou menos isso. Certo. E Adriano, você falou que o total são 62 mulheres, né? Qual foi o critério que você usou para selecionar, então, aí essas musas, né, que estariam aqui, né, que estão aqui no livro? Olha, ter feito filmes de sucesso entre o final dos anos 30 até o início dos anos 60. Tem umas que foram bem antes ou bem depois que eu peguei e deixei de fora. Ter feito o mínimo de sucesso e, claro, que chamar atenção, né? Dentro daquela beleza mundial, né? Nem todas podíamos falar que era tão bonita, mas que tivesse algum sex appeal, que fizesse alguma coisa para chamar atenção, né? Que era uma coisa que se explorava na época. E aí, claro, que além dessas. E outra coisa que eu fiz o texto igual para todas. Tanto a Marilyn Monroe, que ficou mais famosa, como, por exemplo, para Deborah Paget, que é uma mulher que ficou bem esquecida, que só eu vi que pessoas acima de 80 anos, quando pegam o livro, que lembram dela. Muita gente não sabe quem é. Quem viu falou: nossa, olha de quem você lembrou. Que foi um símbolo sexual que sumiu naquela época, fez alguns filmes e sumiu. Então, é o mesmo número de linhas, de palavras, né? Coloquei todo mundo no mesmo patamar. Agora, claro, por exemplo, eu coloquei duas que era, na época, pin-up, não eram bem artista, que era a Betty Page e a Lily St. Cyr. Mas aí são duas à parte, eu coloquei. E aí, como eu falei, entrou mulher oriental, entrou mulher latina, entrou mulher negra, entendeu? Mas claro que na ocasião a gente tem que seguir o que a época pedia, né? Que era aquele padrão mais europeu, mesmo a maioria tendo nascido nos Estados Unidos. E divide um pouco, né? Tem mulher da Itália, mulher da Suécia, mulher da Alemanha. Por exemplo, a Cláudia Cardinale, ela nasceu na Tunísia. E apesar de ela falar italiano, porque ela morou na Itália, ela era de descendência árabe. Então, são coisas que muita gente não sabe, né? A Carmen Miranda, por exemplo, eu coloquei ela para representar o Brasil, sendo que ela não é brasileira, ela é portuguesa. E tem várias curiosidades que você vai achar além do livro. Certo. Você acabou trazendo uma aí para gente agora, né? Aliás, duas curiosidades, né? Tem mais alguma, assim, que, né, ao longo aí da sua pesquisa, você acabou descobrindo, aí você fala, olha, isso eu não sabia, olha, isso é legal, que dá para você contar aqui para gente? Olha, a Dorothy Dandridge, né, que era uma atriz que, se eu não me engano, ela morreu no final dos anos 50. Ela, acho que nos anos 40, quando ela era adolescente, pré-adolescente, a mãe dela, naquela época, vivia com uma mulher. Anos Então, você 40. imagina, anos 40, naquela época, como é que foi isso, né, para a sociedade? Ela vinha de uma origem mais simples e ainda tudo a mãe morava com outra mulher. Quer dizer, e mesmo assim ela conseguiu fazer sucesso em Hollywood. Certo. Então são Ah, coisas que são. Tem até o filme dela, que aquela atriz Halle Berry fez a biografia dela, e fala sobre isso, né? Como é que foi a dificuldade da pessoa. E são coisas assim que você não sabia, né? Outra coisa, uma que também, que agora me sumiu o nome dela, peraí, que agora não estou lembrado, que ela foi envolvida com um gangster da época,
A Lana Turner, até no filme Los Angeles, Cidade Proibida, falam disso, né? Que eles pegam um gangster e falam assim, e essa prostituta aí com cara de Lana Turner? Ele falou, ela não é prostituta, ela é a Lana Turner. E ela joga um copo de cerveja na cara do policial. E essa história foi real, ela se envolveu com um gangster, que era um bandidão procurado na época. E ele espancava ela e um dia ele vacilou, a filha dela, menor de idade, foi dar uma facada e matou o cara. Fez um favor para a polícia, que era aqueles gangster que tinha costa quente, né? E ela acabou fazendo um favor para os policiais. Então é coisas que tem que comprar o livro, né? Certo, né? São detalhezinhos, curiosidades que você vai trazendo, né? E aí as pessoas vão acabar encontrando aqui no livro. Como que foi o processo para você escrever? Você teve que fazer uma pesquisa, você chegou a assistir Olha, os filmes, como que foi isso? eu pegava o Google Wikipédia do Brasil e pegava da Itália, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Espanha e traduzia, porque às vezes aqui no Brasil a atriz não é tão famosa e tinha muita coisa assim, muito simples, muito reduzido. Então você pegava, por exemplo, a Greta Garbo, que é uma. A Greta Garbo, não, a Gina Lollobrigida, que é um símbolo da Itália. Você pegava o Google, o Wikipédia da Itália, tinham assim, absurdo falando dela. Eram páginas enormes. Aqui no Brasil não tinha. Aí você tinha que pegar tudo escrito em italiano, traduzir tudo para o português e ler. Você pegava, por exemplo, a Marlene Dietrich, que é alemã. Aí você tinha que pegar o alemão, traduzir, a tradução saía totalmente complicada. Você tinha que deduzir o que estava escrito lá e fazer, entendeu? Então, a pesquisa tem que ser muito grande. Não é o primeiro site que você vê lá, porque pode ter coisa errada. Tem que tomar muito cuidado para escrever livro específico e pesquisar, porque às vezes a pesquisa não é completa. E o que tinha num site não tinha no outro. Aí baixava coisas do YouTube e, de preferência, assistir um filme para sentir como é que era, né? Como atriz era na época, o que ela passava, o que ela passou para mim, entendeu? Peguei reportagens da época no Google, foi uma pesquisa, cada uma delas levava um tempo. Certo. E o livro vai dando essa coisa dos filmes, né? Então, assim, conforme a gente vai lendo ali a história delas, e você vai citando os filmes, né, que elas participaram e tal, a gente vai dando vontade ali, a gente parece que a gente precisa ler o livro com o Google aberto mesmo, né? Porque você quer ali, aí deixa eu ver, né? Deixa eu pesquisar, deixa eu olhar deixa eu ver que filme é esse. E aí, só de estar vendo o livro, eu já fiquei com vontade de ir lá depois e selecionar alguns filmes Alguns para filmes, né? assistir. Então, o livro ele acaba trazendo essa sensação boa, assim, né? De quero ver esse filme. Ou então, resgatando coisas de filmes que eu assisti quando era criança, né? Por exemplo, os filmes Uhum. do Jerry Lewis, né? E aí, nossa, então essa atriz fazia parte, deixa eu dar uma olhada. Então, para quem gosta de cinema, fica a história se prolonga, né? Você não fica ali só lendo o que você escreveu. Você falou do Jerry Lewis, eu lembrei aí da Anita Ekberg. É um filme que ela participa chamado Vai ou Racha. Esse filme passou na sessão da tarde nos anos 80, que eu me divertia. É um filme dos anos 50, mas eu lembro que nos anos 80 passava muito filme, né, do Jerry Lewis à tarde. E a Anita Ekberg está muito linda nesse filme, muito bonitona, né? Você falou agora de Jerry Lewis, eu lembrei. É, Ele exatamente, é isso mesmo. Então, quando a gente assistia, o filme já era velho, né? não era novo, né? Exatamente. Adriano, você limitou, então, assim, né? Você pegou 60 mulheres de um período ali, né? É, você tem intenção de fazer isso para outros períodos ou não? Não, eu vou deixar esse livro porque é o seguinte, como eu já te falei, né? Eu escrevi um de futebol, estou fazendo outro, fiz um de shows de rock, né? Que inclusive eu trabalhei na produção de alguns festivais de rock, já fui muitas vezes como jornalista. E minha ideia agora é começar a fazer só literatura, romance, escrever Ah, história. Eu tenho um livro, eu tenho um de história chamado A Bailarina e o Roqueiro, que é uma ficção que eu misturei dois universos que eu conheci, né? Porque eu acho que quem gosta de ler prefere ficção, entendeu? Esses livros que nem esse daí é para colecionador. Então foi um momento, foi maravilhoso e a ideia é
as pessoas comprem, né? Eu escrevi bem quando o cinema fez 120 anos. Ele ficou pronto no ano em que o cinema fez 120 anos, né? Então, eu acho que é uma história rica para quem gosta de cinema, para quem faz parte desse mundo feminino, né? Quem trabalha muito com mulher vai entender um pouco, né? E é aquilo, e para quem gosta de ler no geral, de cultura geral, porque passa, acho que você viu, passa muita curiosidade, né? Uhum. Mas assim, não há uma ideia de fazer um outro livro ligado ao cinema. Mas você sabe como é que é a nossa cabeça, né? O que você pensa hoje, você não sabe daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, você vai estar pensando, né? Como dizia o Raul Seixas, né? A metamorfose ambulante. Eu não Tá sei o que eu vou estar certo. daqui a 4 anos, de repente resolvo fazer outro, né? Mas hoje não é ideia. Eu gostei muito de ter feito o livro, acho muito gostoso quando o pessoal vem comentar de alguma atriz que não conhecia, ou quando a pessoa bem idosa fala, ai, eu ia no cinema com meus amigos, a gente era apaixonado pela Brigitte Bardot, viu ela de biquíni no cinema, eu era adolescente naquela época, aí, pô, é gostoso ouvir isso, entendeu? Uma pessoa que hoje é idosa falar que foi com 4 adolescentes ficar apaixonado pela Brigitte Bardot, isso é muito legal, entendeu? É bom ouvir isso, o que elas representaram para a época. Certo, certo. Aí você faz um resgate e está aqui, né? Uhum. Guardadinho para quem tiver interesse, né, em conhecer um pouco da história dessas mulheres, né? Então, fala do seu projeto para o futuro, né? O que que você está programando? Você falou de um romance, conta um pouquinho Olha, mais. eu tenho a ideia de escrever. O que? Não sei. Então, por exemplo, hoje eu estou fazendo um de futebol, né? Porque eu tenho um de futebol que fala sobre o Campeonato Brasileiro, que apareceu no Faustão, muito jogador de futebol recebeu esse livro, ex-jogador, né? Eu gosto muito de resgatar, assim, quem fez história. Então, muito ex-jogador adorou o livro. Esse do rock, é muito festival de rock que teve no Brasil nos anos 80 e 90, e muita gente lembra que estava lá, que foi, que o pai não queria deixar ir, ou que o pai foi junto, né? Então, eu tenho um pouco dessa coisa. Então, o próximo de futebol, eu vou falar de 4 campeonatos, que é a Copa do Mundo, a Libertadores, a Champions League e a Eurocopa, né? Como a minha irmã é bailarina e eu tive, assim, eu fui um dia fazer Kung Fu numa academia que ela era diretora, que eu já faço há muitos anos, eu fiquei meio ressabiado, né? Porque era academia de dança, não gostei muito do clima. Mas eu fiquei muito amigo das meninas da academia e eu cheguei até a participar de uns eventos com elas. Então eu prometi um livro de dança para elas, sobre dança. Ainda não sei o que eu vou fazer, mas a promessa vai, né? E, sei lá, e mais para frente fazer outros livros. Por exemplo, esse livro que eu falei, A Bailarina e o Roqueiro, é um romance de um. Que eu falo do mundo do rock e do mundo da dança, né? E, sem querer, no livro, eu coloquei uma parte policial. Houve um problema lá que teve que ter polícia no meio. E muita gente, umas 4 pessoas que leram o livro, adoraram aquela parte policial. Falou, meu, faz livro policial que você, sem saber, tem a pegada. Passou de leve na cabeça. Então, olha, eu não tenho bem o estilo, é o que vem na cabeça, é o que vem na hora. E aí, o que dá vontade, vamos fazendo. Eu não tenho essa coisa de, vou escrever só livro de terror, só livro de romance, só livro de futebol. Não, é o que der vontade e vamos escrevendo. Que bacana, né? Bacana isso, né? E eu acho que o universo onde você está inserido ajuda bastante a você ter toda essa criatividade. Sim, porque esse romance meu da bailarina e o roqueiro foi bem assim, né? Eu, há muitos anos, só uns 20 anos, eu trabalhava numa revista e eu fui pegar anúncio, né, numa importadora de instrumentos musicais, e tinha uma foto de um roqueiro sem camisa, de mão dada com uma bailarina. E eu pedi aquele pôster para mim. Aí a minha irmã gostou tanto que ela pegou para ela. E uma vez eu estava na academia dela, que as meninas tudo ensaiando, e eu estava com camisa de banda, né, cabeludão na época, e o pessoal falava, pô, é engraçado você aqui, né, ser amigo delas, com esse teu estilo todo. Aí eu fui na casa dos meus pais, vi aquela foto, que tá até hoje na parede. Eu falei, pô, vou escrever um livro de uma bailarina e de um roqueiro. E escrevi, o livro saiu em Portugal, inclusive. Então é aquilo lá, é o que a inspiração vier, né? O que você está vivendo naquele momento e você faz. Certo. E do jornalismo, você acabou partindo aqui, né, para a área dos livros, né? Saiu aí dos Isso. bastidores, tanto dos festivais de rock, quanto da parte ligada lá aos esportes, né? É, do jornalismo propriamente dito, e veio aqui para a área literária, né?
como que você está sentindo, né, isso? Como que você ver esse seu trabalho como escritor? Olha, eu para ser sincero hoje, eu nem exerço mais a profissão de jornalista. Antes da pandemia, eu estava fazendo assessoria para uma empresa até grande e às vezes colaborava ou com algum show de rock que eu queria ir, me oferecia um site, né? Ou para futebol, cheguei a escrever 2 anos num site do UOL, num blog do UOL chamado Torcedores. Mas eu acho que hoje em dia mudou muito a coisa. Primeiro, começou a todo mundo a escrever, porque não precisa mais ter diploma. Qualquer um pode ter um site hoje em dia. Os blogueiros aí, os influencers, tomaram conta do mercado. E hoje a gente sabe da manipulação da mídia. A mídia tem que falar aquilo, o jornalista falar aquilo que o jornal manda ou a TV manda, né? As TVs tomando muito partido político. Você sabe o que cada canal de TV, qual candidato vai defender, né? Você vê até a parte do esporte na cara dura. Eu nunca fui contra o jornalista falar o time que torce, mas a forma como eles defendem, como se fosse o torcedor de bar, eu acho que banalizou demais tudo. E eu acho que no livro você pode escrever o que você quer, quando você quer. Entendeu? Porque eu acho que quando você é jornalista, você tem que ter um lado mais parcial. No livro você não precisa ser parcial. A pessoa pode até ler e não aceitar o que você escreveu. E não acho que pode ser assim na mídia. Então eu acho que na mídia tá tendo assim aquela coisa 880. Ou você fala aquilo que a emissora manda, ou você também fala tudo aquilo que você acha e não interessa que você está certo ou errado. Você fala o poder que você tem. Não é aquela coisa, por exemplo, antigamente, que era um pouco mais parcial. Você tinha as suas ideias, você falava o que você pensava, só que você tinha um limite, você tinha uma parcialidade, né? Então, eu acho que hoje os canais TV fechado, você tem que obedecer o que o canal manda, né? E os canais abertos, a pessoa fala muito o que ela quer. Eu acho que é melhor escrever livro, que você fala o que você quer para o público que quer ouvir aquilo, você passa mais ideia, mais conhecimento. E eu acho que aquilo que você conheceu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você viveu, aquilo que você gosta, você tem que ensinar um pouco para os outros, entendeu? Como eu falo, o livro de futebol, por exemplo, tem muito jogador de futebol, de pessoas que não lembravam, jogos que estavam esquecidos. Eu acho isso importante, entendeu? Esses festivais de rock, bandas que tocaram, o pessoal nem lembra que existe. Então eu tenho essa coisa de querer resgatar um pouco disso, fazer homenagem para a pessoa. Certo, acaba ajudando a questão da história, né? Isso. Preservando a memória, né? A memória e a história, né? Bacana, Adriana. A gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, mas eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais. Bem, eu agradeço na época a Scortese, né, que acreditou no trabalho. Na ocasião, a Benefício Certo, que foi uma empresa que eu trabalhei, eu trabalhei também, né? Trabalhei 3 anos e meio na Benefício Certo, acreditou nesse projeto e também no outro livro sobre os festivais de rock. Agradeço eles, né? E aquilo, pessoal, eu sei que hoje é mais prático ler na internet, que às vezes é de graça, mas não vão parar de comprar livro, né? Uma ética, ter o livro em casa, trocar um livro, ir no sebo trocar, né? Vamos comprar livro, né? Vamos ajudar a editora, os escritores. Vamos manter essa ética. Tá certo, né? E aí, com isso, né, as pessoas continuam motivadas a escrever, né? Também. Então, tá aqui mais uma vez, né, a capa do livro do Adriano. Quem tiver interesse, né, em adquirir, é só entrar lá no site das livrarias, né? Tá na livraria Scortese, tá na Amazon, na Magalu, é só entrar lá e adquirir o livro. Adriano, eu agradeço pela sua participação, né, por esse bate-papo e até a próxima, então. Eu que agradeço. Obrigado.